Olá, tias e tios, sejam bem-vindos a mais uma aula de recursos didáticos para aprendizado bíblico pela Academia de Pregadores Kids. Eu sou a tia Érica Rangel. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o tema Plano de Salvação, que é a mensagem da cruz através das cores, que é o amarelo, preto, vermelho, branco e verde. Vamos ver a base bíblica. A base bíblica para este tema é João 3,16 e também tem outras referências, João 8,12 e Romanos 10,13. O versículo para memorizar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. E os objetivos desta aula é levar a criança a compreender que o pecado de Adão e Eva trouxe separação entre Deus e a humanidade. Ao entrar no mundo, o pecado trouxe a morte espiritual, a qual todos nós fomos submetidos. Para que sejamos libertos e tenhamos vida plena com Deus novamente, importa saber que Jesus é o único caminho. E é necessário, portanto, o reconhecimento e aceitação do plano de salvação de Deus em nossas vidas para termos direito à vida eterna. Somente Ele tem poder para nos conduzir a Deus. E os objetivos, o livro Sem Palavras, traz uma linguagem universal, que é a linguagem das cores. É através delas que podemos apresentar de maneira lúdica o plano da salvação para as crianças, numa linguagem que elas entendam e compreendam. Eu mesma vim com um vestido com as cores do plano da salvação para facilitar aqui e explicar cada significado de cada cor. Então, vamos conhecer, então, as cores do plano da salvação, que é o amarelo. O amarelo lembra Deus. E o nosso Deus está onde? Lá no céu. Então, aqui eu tenho a minha caixinha amarela. O amarelo lembra Deus. Vamos de outras cores? A cor escura lembra o pecado. Em Romanos 3,23 vai dizer assim: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então, a cor escura simboliza o pecado. A cor vermelha é a cor principal, é a cor que simboliza o sangue de Jesus. Deus envia Jesus para morrer lá na cruz. Então, a cor vermelha lembra o sangue de Jesus. A cor verde. O versículo base para a cor verde é 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o verde simboliza crescimento. E vem a cor branca, que simboliza que Jesus, ao aceitarmos Jesus como Salvador, reconhecendo nossos pecados, que erramos, e reconhecemos que Jesus é o único Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus, ele purifica o nosso coração, ele nos liberta de todo o pecado. Então, a cor branca simboliza que Jesus purifica o nosso coração quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E aqui tem o versículo, João 3,16. São 5 cores: preto, vermelho, branco, verde e amarelo. Tem até um louvor muito legal, eu esqueci agora o nome do tio que canta, que é exatamente João 3,16. Eu vou cantar um pequeno trecho para vocês aí, para que vocês possam entender melhor. Vamos ver se eu consigo cantar. Ele é assim, ó. Em João 3,16, aprendi uma lição, com as cores aprendi o plano da salvação, amarelo e preto, vermelho, branco e verde, da tua palavra eu tenho sede, porque o verde simboliza crescimento. Aí fala, depois da música:
Amarelo lembra Deus e as ruas lá do céu, mas o preto do pecado nos separou de Deus. O vermelho do teu sangue nos deixou assim branquinho, por isso eu vou andando no caminho bem verdinho. E para cantar essa canção, eu tenho um visual bem interessante que também está aqui no plano, tá no plano da salvação, que é a bola. Eu vou mostrar para vocês aqui. A bola das cores. Esse material aqui, eu tirei uma ideia de um dos recursos da APEC, que fala bola na escola. Eu adaptei, eu peguei a ideia, adaptei essa bola das cores e ficou assim, ó, bem legal, para ensinar as crianças também o plano da salvação. E aí você pode até cantar com as crianças. O amarelo lembra Deus e as ruas lá do céu, mas o preto do pecado nos separou de Deus. O vermelho do teu sangue nos deixou assim branquinho, por isso eu vou andando no caminho. Eu quero é crescer e aprender cada vez mais com o meu Jesus, que é meu Rei, meu Deus e Pai, pelo seu grande amor, pela sua companhia. Por isso eu agradeço todo dia. E a música vai falar mais assim, ó. Eu quero é crescer e aprender cada vez mais com o meu Jesus, que é meu Rei, meu Deus e Pai, pelo seu grande amor, pela sua... E hoje eu até vejo o amor de Deus até numa melancia. Então, são recursos que você pode trabalhar o plano da salvação. A melancia, ela traz o plano da salvação. O amarelo, que é a florzinha da melancia, né? E tem aqui as cores da melancia, que é verde, que lembra o crescimento, o vermelho, que simboliza o sangue de Jesus, o preto do pecado, o branquinho. Então, a melancia traz a história do plano da salvação, do amor de Deus. Então, aqui tem alguns recursos que nós vamos aprender aqui nesta aula do plano da salvação. E também eu vou mostrar para vocês o que tem dentro dessas caixas aqui do plano da salvação. Deixa eu pegar aqui com cuidado. Vou começar com a caixa preta, ok? Porque quando nós vamos trabalhar no plano da salvação, o legal é que você fale para as crianças cada versículo que representa cada cor e as coisas que eu vou trazer aqui mostrando que o pecado faz com a gente. Vamos falar o que é pecado. O que é pecado? O que é pecado? Muitas vezes as crianças perguntam, tia, mas o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos que não agrada e entristece o coração de Deus. Eu gosto de fazer com as crianças até o biquinho para mostrar o quanto entristece o coração de Deus. Então eu fiz aqui também esse recurso que fala exatamente o que é pecado. Ó. É tudo aquilo que pensamos, que falamos, né, xingar palavrão, falar coisas feias para o papai e para a mamãe, né, que falamos, que sentimos, às vezes sentimos raiva, ódio, né, que sentimos e fazemos, que não agrada e entristece o coração de Deus. Então, o que é isso é pecado, tá? O que deixa Deus triste, que não agrada a Deus, nossas atitudes que não agradam a Deus. E tudo isso vem na caixa. E o que mais que o pecado faz? O pecado nos afasta de Deus. Ó. O pecado nos afasta de Deus. E aí você vai pedir para a criança ler.
tá? O que o pecado faz com a gente. Aqui, vou mostrar para vocês, é uma forma também de vocês ensinarem às crianças o plano da salvação, através dos dedos também. Aqui, eu tenho até uma imagem mostrando aqui exatamente isso. Amarelo, Deus nos ama. O preto, eu pequei, então a base bíblica, Romanos 3:23. Vermelho, Cristo morreu por mim, Romanos 5:8. O branco, eu recebo, João 1:2, que é aqueles versículos que nós mostramos. E o verde, estou salvo, João 6:47. Que através das mãos você pode ensinar o plano da salvação. E assim eu ensino as minhas crianças que Deus é muito bom, né? E Ele nos ama. Esse dedo polegar simboliza Deus. Ele nos ama. O nosso Deus, Ele mora lá no céu. Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser o meu amigo. Mas muitas das vezes fazemos coisas que não agradam e entristece o coração de Deus. E essas coisas se chamam pecado. Muitas vezes eu faço coisas que não agradam a Deus. Você também faz coisas que não agradam a Deus. Então esse dedo aqui simboliza o pecado, porque é esse dedo que nós usamos para acusar uns aos outros. Agora vamos abrir as nossas mãos e vamos ver que o dedo que simboliza Deus e o dedo que simboliza pecado estão juntos ou separados? Estão separados, porque o pecado nos afasta de Deus, porque o nosso Deus é santo e o nosso Deus não se mistura com o pecado. Então vamos mostrando mais coisas que o pecado faz com a gente. Olha, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos deixa cego, e aí você coloca uma venda nos olhos da criança para mostrar que o pecado não deixa você ver o perigo que está à sua frente. O pecado também nos deixa preso. Eu comprei essa algema em lojas de artigos de festas, para mostrar que o pecado nos deixa preso. Por quê? Mentira é pecado? Sim, a mentira não agrada a Deus. Porque quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. E a mentira não agrada a Deus. E você começa com uma mentira hoje e amanhã tem que contar outra mentirinha para esconder de ontem. E assim vai. Uma mentira leva a outra e você vai ficando cada vez mais preso na mentira. Então o pecado nos afasta de Deus, nos deixa preso, nos deixa cego, e o pecado também nos deixa feio. Deixa eu tirar essa algema aqui. O pecado também nos deixa feio. Como assim? As nossas atitudes, quando fazemos coisas que não agradam a Deus, nos deixa feio. Olha só, esse aqui é meu amigo Juquinha. Juquinha, ele vai para a igreja tudo arrumadinho, bonitinho, passa até gel no cabelo. Olha que lindo, Juquinha. Mas quando a tia fala assim, Juquinha, não pode conversar na hora do culto. Quando a tia vira as costas, Juquinha dá a língua para a tia, nananana. Olha que coisa feia o Juquinha, tá? Olha como ele tá. Tá bonito ou tá feio? Então, quando nós fazemos coisas erradas, nossas atitudes ficam feia. E ninguém quer ficar por aí assim igual o Juquinha, né? Fazendo coisas feias, coisas que não agradam e entristece o coração de Deus. Mas tem pessoas que ainda não sabem disso, que essas coisas não agradam a Deus. Por isso nós precisamos ensinar nossas crianças que fazer malcriação com a mamãe, desobedecer papai, mamãe, vovó, tio, né? Até as tias do departamento infantil, não agrada a Deus. E essas atitudes se chamam pecado. E o pecado nos afasta de Deus, nos deixa cego. É bom que você sempre repita isso para que eles nunca esqueçam. Deixa cego, preso, feio. E tem mais, gente. Tem mais coisa que o pecado faz. E as crianças falam assim, tia, mas tudo isso tudo isso. Tem mais coisas que o pecado faz. Ó, e eu vou mostrar para vocês. O pecado deixa o nosso coração assim, ó. Aqui é bom que você coloque uma faixa escrito pecado, tá bom? Você vai colocar na água e vai mostrar que o pecado deixa o nosso coração assim, sujo. Olha quantas coisas o pecado faz, né? Deixa o nosso coração sujo, triste. Aqui eu tenho até minha amiguinha Bila, que ela tá aqui com o coração, ó, sujo.
todo machucado, e ela está o quê? Triste, porque o pecado faz isso com a gente, nos deixa triste, afastado de Deus, né? Olha como está o rostinho dela. E para mostrar para a criança que o pecado não agrada e entristece a Deus, mas Deus criou o plano perfeito, que é o plano da salvação, enviando o seu Filho Jesus. O pecado faz isso com a gente, mas quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, algo novo acontece. Jesus, ele veio para nos libertar da escravidão do pecado. Então, aqui, esse líquido aqui simboliza Jesus, porque Jesus é fonte de água viva. E quando nós recebemos a Jesus como Salvador, a nossa vida é transformada. Olha o nosso coraçãozinho como ficou agora, ó. Não está mais sujinho, está limpinho, porque Jesus purifica o nosso coração. E aí, quando o pecado tentar bater novamente a nossa porta, ó, ele vai bater, vai tentar entrar, mas agora, nesse coraçãozinho aqui, Jesus faz morada. E o pecado não pode bater mais no seu coração. E aí eu até falo com as crianças assim, ó, pecado, e as crianças falam, tô fora. Pecado, tô fora, porque agora Jesus mora no meu coração. E aí o plano da salvação vai trazendo essa mensagem da cruz, né, que Jesus suportou por mim e por você. Por isso que é importante utilizar os recursos visuais que eles vão auxiliar para que as crianças entendam melhor, né, toda a história através das cores. Na caixa vermelha, eu mandei fazer uns pregos. Você vai no serralheiro, pede serralheiro de alumínio e eles vão fazer para você, tá? Lá no Rio, esse rapaz ele tinha uma sobra de material e fez para minha amiga e fez para mim também, tá bom? E tenho também, além dos pregos, um chicote. Nós vamos estar também ensinando a fazer aqui no nosso curso, então fique ligadinho aí nas outras aulas, que nós vamos aprender todo o passo a passo desse chicote aqui. O chicote... A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. E a coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos, quem fez foi uma amiga minha, uma Alessandra. Ela tinha um pé de limão na sua casa, ela tirou os galhos, enrolou e fez a coroa de espinhos, espeta mesmo, tá? Eu já tive várias experiências em várias igrejas que eu já fui pregar e ministrar para as crianças, de crianças, na hora que espetou, né? Eu tive uma experiência que me marcou muito, foi uma criança que ela não falava, ela tem um certo tipo de transtorno e eu não lembro agora qual o probleminha dela, mas ela não falava, ela tem problemas mentais. E quando eu estava falando para as crianças, falando do sacrifício de Jesus, que aqueles homens pegaram Jesus, bateram em Jesus, humilharam Jesus, né? Aqui eu tenho um visual onde eu vou retratando isso, que Jesus ele carregou uma cruz pesada por mim e por você, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas angústias, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E esse chicote eu utilizo justamente para bater. E as crianças se espantam muito, né? A primeira vez que eu fui apresentar esse visual, e Deus falou assim no meu coração, bate. Eu fiquei até com certo receio de bater, assim, meu Deus, como vou fazer isso? Coisa na minha cabeça. Mas Deus falou, bate. E aí eu fui, bati com toda a força. Naquele momento, as crianças se assustaram para mostrar para as crianças o quanto Jesus sofreu por mim e por você. Porque muitas das vezes, nós esquecemos do sacrifício de Jesus. E é por isso que nós precisamos estar sempre lembrando as nossas crianças. O plano da salvação é um tema que você pode utilizar
em todas as suas ministrações, porque a Bíblia, a mensagem central da Bíblia é Jesus. Então, nós precisamos sempre finalizar nossas mensagens trazendo o plano da salvação e assim fazer com que as crianças compreendam o amor de Deus sobre nossas vidas, que apesar de nós pecarmos, Ele nos ama, Ele quer que você se arrependa dos seus erros, peça perdão a Ele e reconheça o seu Filho como o único e suficiente Salvador, porque Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Então, essa é a mensagem do plano da salvação. Sempre tente encaixar em todas as suas ministrações o plano da salvação. Vai falar de Sansão? Sansão também não pecou, ele fez coisas que não agradou a Deus, deixou Deus triste. Então já é uma deixa para você entrar no plano da salvação, falar que é o pecado, que o pecado nos afasta de Deus, mas que através de Jesus, né, ele limpa o nosso coração e Jesus, ele é a ponte que nos leva novamente a Deus. Então aqui eu tenho esse visual que é Jesus carregando a cruz, falando que levou sobre si as nossas dores. Batam para que as crianças possam entender e sentir um pouco do que Jesus suportou na cruz por mim, por você. E é nesse momento que eu vou e mostro a coroa de espinhos para as crianças e peço que elas toquem. E essa menininha, ao meu ver, eu achei que ela não estava compreendendo nada, porque ela tinha problemas, ela não falava, ela tem problema mental. Para mim, ela não estava compreendendo, mas ela estava prestando atenção em tudo que eu falava naquele dia. E ela pediu, ficou fazendo assim com as mãos, para que eu levasse a coroa, para que ela colocasse o dedo. E eu fiquei com certo receio de levar até ela, com medo dela se machucar. E eu pedi às crianças, olha, coloca o dedinho devagar para não se machucar, porque espeta. E no exato momento que ela colocou o dedinho, o espinho furou o dedinho dela e sangrou. E quando sangrou o dedinho dela, naquele momento ela começou a chorar. Ela chorava e começou a falar, Deus, perdoa eu. Nunca mais esqueço dessa cena. Deus, perdoa eu. Deus, ela chorava. E as crianças começaram a chorar e eu não entendia nada. E o dedinho dela sangrando, eu fiquei com medo. Meu Deus, ela se machucou e agora a mãe vai ficar chateada porque ela machucou o dedinho. Aí veio a mãe, veio o pai e aí começaram a chorar e eu não entendendo nada. E as crianças chorando. Depois a mãe veio falar, as tias veio falar, tia, essa criança não falava, ela nunca falou papai, ela nunca falou mamãe. E as primeiras palavras que aquela criança falou foi, Deus, me perdoa. Porque ela reconheceu, ela entendeu que Jesus morreu na cruz por ela. Agora você pensa, assim, uma criança que tem transtornos mentais, não compreende as coisas, não tem entendimento como outra criança normal, mas aquela criança entendeu a mensagem da cruz, entendeu a mensagem do plano da salvação e a vida daquela criança foi transformada, e não só a dela, mas como da sua família, do seu pai, da sua mãe, que estavam afastados do caminho do Senhor, e através daquela criança, eles entenderam a importância de estar na presença de Deus. Então, o plano da salvação é muito importante, não perca a oportunidade de falar de Jesus para as suas crianças, de ensinar o plano da salvação, que é o plano perfeito, um plano maravilhoso que Deus criou para nos salvar, porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Através de Jesus nós somos livres para adorar a Deus. E esses pregos aqui eu gosto sempre de usar e pedir com que as crianças, para que elas entendam o que Jesus passou por nós na cruz, peço que elas fechem os olhos e eu vou batendo no prego, e vou falando, se você entende, reconhece o que Jesus suportou por você, porque muitas vezes as crianças falam assim, tia, mas quando Jesus morreu, eu nem era nascido, tia. Mas eu falei assim, por isso mesmo, querido, porque Jesus já te amava. Antes mesmo de você nascer, ele já pensava em você. Aí eu pergunto às crianças, assim, qual o seu nome? Aqui tem o tio aqui, o tio André, né, tio André? Eu pergunto assim, qual o seu nome? A criança fala, André. Aí eu falo assim, André, antes mesmo de você nascer, André, Jesus já pensava em você, sabe por quê? Porque Jesus preferiu morrer por você do que viver sem você. E aí vou batendo nos pregos, e quando eu vou batendo, eu vou cantando assim, esse louvor assim, ó. Oh, ele me amou. Oh, ele me ama. Ele me amou.
E agora eu posso dizer que eu sou livre para adorar a Deus. E é nesse momento, né, que eu uso a algema na criança, no pecado, e é nesse momento que eu vou soltar a algema, porque Jesus é a chave. Jesus veio para nos libertar. E nesse momento eu solto a algema da criança e a criança diz: eu sou livre, porque Jesus me libertou. Através de Jesus, eu sou livre para adorar a Deus. Mas Jesus não está morto, não. Ele ressuscitou. E ele foi lá no céu preparar um lindo lugar para que um dia nós possamos morar com ele lá no céu. Porque Jesus é a ponte que nos liga novamente a Deus. E Jesus nos aproxima novamente a Deus. O pecado nos afasta de Deus, mas Jesus nos leva a Deus. Então, o vermelho simboliza o sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você. E aqui também eu tenho uma gota mostrando aqui o sangue de Jesus, que Jesus suportou tudo isso por amor a mim e a você. E através de Jesus, aqui a caixinha branca, né? Já falei da preta, da branca, purifica os nossos pecados. E tem o verde também, que fala do crescimento. Nós precisamos continuar lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus, que a Bíblia vai nos orientar, dizendo o que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu devo, o que não devo fazer. A Bíblia é o nosso manual de instruções, ela vai nos orientar. É a nossa bússola, né, que nos orienta no caminho. A Bíblia fala sobre Jesus, do plano perfeito, do plano de salvação. Por isso que é importante lermos a Bíblia. A Bíblia vai nos orientar, o nosso mapa para nos orientar como nós podemos chegar até Deus através de Jesus. Então aqui, nessa gota mostra o sangue de Jesus derramado por mim e por você, que Jesus suportou isso para nos dar a vida eterna. O pecado nos trouxe a morte eterna, nos afasta de Deus, mas Jesus veio para nos garantir a vida eterna. E aquele que crê e for fiel até o fim, receberá do nosso Senhor Jesus a sua coroa. Por isso que é importante nós continuarmos tentando a cada dia, lutando para vencer o mal, para vencer o pecado e receber Jesus como Salvador, para que um dia nós possamos encontrar com Ele lá no céu e receber de Jesus a nossa coroa. Então esse aqui é o nosso material do plano da salvação que nós vamos trabalhar neste curso. Espero que vocês tenham gostado de todas as dicas da dinâmica. A dinâmica você vai utilizar água, vai utilizar iodo, tá? Aqui é desse iodo bem mais escurinho. Você vai usar o iodo. E nesse copo aqui eu coloquei cloro. Tem que ser um cloro puro, tá? Antes de fazer na igreja, vamos mostrar para as suas crianças. Teste em casa para ver se funciona, tá bom? Primeiro colocou o iodo para deixar o coração sujo, né? Aquela água suja. E depois você vai adicionar a água, né? Que é o cloro, para que vocês crianças possam ver a transformação que Jesus faz na nossa vida quando nós recebemos Jesus como Salvador. Nunca conte essa fórmula para suas crianças, para que elas sempre fiquem surpresas, né? Querendo saber o que aconteceu. Se a criança vier perguntar, o que é isso aqui, tia? Você é Jesus, meu amado, é Jesus, a fonte de água viva que veio para nos salvar, para nos libertar, né? E sempre falei assim, mas tia, eu quero saber o que é, mas é Jesus, meu amor. Ele veio para nos libertar, né? Para que não perca essa coisa com as crianças, sabe? Como é que eu posso dizer? Que eles tenham surpresa na hora que você for fazer. Se contar, vai estragar, né? Vai estragar o segredo. Então, nunca conte para as suas crianças. Compartilhe, sim, com outras tias do Ministério Infantil, para que elas possam também estar utilizando com as suas crianças o plano da salvação. Tem várias formas de trabalhar com o plano da salvação. Eu sempre falo plano da salvação, sim. E eu estou sempre buscando novos recursos, novas ideias. Eu tenho as caixas, tenho aqui essa menininha que é a Bila, que também fala do plano da salvação, né? Bilinha, ó, também fala do plano da salvação. Eu trouxe também para esta aula a melancia, que é a história do segredo da melancia, do livro da tia Keila Araújo. O segredo da melancia. E dentro deste recurso da melancia, eu trago aqui a história do
amor de Deus. Vocês vão ver melhor quando eu for fazer o passo a passo. Eu vou mostrar para vocês como você vai fazer para que esse visual saia daqui de dentro. Tá? Aqui eu deixo uma abertura, eu tiro ele aqui de dentro da melancia e nós vamos ensinando para a criança que Deus nos ama tanto, que até numa melancia nós podemos ver o seu amor, porque a melancia traz as cores do plano da salvação. E aí eu trago aqui, dentro da melancia ela traz a história do amor de Deus, que também é o plano da salvação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, João 3,16, que é o tema base para o plano da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E aqui eu fiz tipo um livreto, porque agora eu estou adotando com as minhas crianças, muitas crianças não sabem ler. Então, eu estou começando a fazer os livrinhos assim, sem palavras, mas que tragam uma mensagem que eles vão compreender, vão entender a historinha através das cores e das imagens, tá? Então, aqui fala do pecado. As crianças que sabem ler, eu peço para que elas pesquisem na Bíblia e elas vão pegar, vão anotar no caderninho Romanos 3,23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Aí aqui traz o vermelhinho, que é o sangue de Jesus, Isaías 53:5, que fala que ele levou sobre si as nossas dores, né? E que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E eu peço sempre que eu vou pregar, eu peço às crianças que repitam comigo, tá? Ele levou sobre si, eles falam, ele levou sobre si as nossas dores, para que eles possam entender, né, o sofrimento de Jesus. Porque nós muitas vezes nós nos lembramos quando tem a Santa Ceia, né? Mas nós não podemos esquecer do sacrifício de Jesus por nós, sempre lembrando as crianças para que eles possam ver o quanto Deus nos ama, né? E é que Jesus aqui, eu fiz ele soltinho e ele vai vindo aqui, ó. Todos que crerem e receberem, né, têm o direito de ser chamado filho de Deus. Eles vão virando as páginas, praticamente eles vão vendo as imagens e vão lembrando o que a tia já ensinou do plano da salvação. João 1:12. E aqui o verde, que simboliza crescimento. Eles gostam muito quando eu falo essa parte verde, que simboliza o crescimento. Eles vão lembrando logo da folhinha, né? 2 Pedro 3,18. E aqui, que é o céu, com amarelo, que lembra o céu, lembra Deus, as ruas lá do céu, que é João 3,16. Espero que vocês tenham gostado desses materiais que eu trouxe para vocês do Plano da Salvação. A cada aula, a cada curso, nós vamos trazer mais ideias, mais materiais sobre o Plano da Salvação. Vamos estar fazendo passo a passo de alguns materiais para que você possa estar fazendo aí e aplicando com as suas crianças, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Fiquem aí ligadinho nas aulas do Plano da Salvação. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.